Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal N Mulheres. Eu sou a Fernanda Dallagnol, a minha colega é a Lorena Faria. Nós somos um podcast voltado a mostrar a trajetória de mulheres que decidiram se envolver com a política das mais diferentes maneiras. Se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe por aqui, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres inspiradoras que passarão por aqui nos próximos episódios. Hoje, o N Mulheres Podcast recebe uma convidada que redefiniu o que significa liderar com coragem, consistência e propósito. Nossa convidada quebrou barreiras ao tornar-se a vereadora mais votada de Curitiba em 2020. Inaugurou uma nova referência de política séria e comprometida com resultados. Economista, gestora, especialista em políticas públicas e, acima de tudo, uma mulher que sempre escolheu a responsabilidade antes dos holofotes. Ela transformou pautas complexas em entregas concretas. Combate a privilégios, defende a responsabilidade fiscal, transparência, revisão de gastos e atua para facilitar a vida dos empreendedores na cidade. No plenário, nas ruas ou nas redes, ela faz política com um comprometimento que inspira uma nova geração de mulheres a ocupar espaços de decisão. É com enorme alegria que abrimos esse episódio para atravessar a trajetória de uma liderança que já deixou sua marca na história recente do Paraná. Seja muito bem-vinda, Indiara Barbosa. Obrigada, eu que agradeço, uma honra estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história, e obrigada também pela introdução. Seja muito bem-vinda, viu, Indiara? Obrigado. A gente, nesse podcast, a gente gosta de mostrar a trajetória de mulheres como você, que decidiram se encorajar para entrar na política e para fazer a diferença que elas gostariam de ver. Então a gente hoje quer conhecer um pouco mais da tua trajetória, de como você chegou até aqui, de como você conheceu o Partido Novo. Nós vamos caminhar um pouco pela história da tua vida na política. Legal. E primeira pergunta que a gente faz, assim, você entrou para a história de Curitiba e do Paraná. Seu nome já está registrado na história. O que isso tem de impacto para você, né? Considerando que foi a sua eleição, você não tinha vida política ontem. O quanto isso representa para você como responsabilidade e como uma certeza também que você está exatamente no lugar que você deveria estar? Legal. Realmente, para mim, é uma grande honra, né? Uma grande alegria ter atingido esse feito, né? Que foi ter sido a vereadora mais votada de Curitiba lá em 2020 e que foi a primeira vez que uma mulher foi a mais votada na cidade, na capital e no Paraná também, né? No estado. Então, né? Entre todos os vereadores, então nunca tinha acontecido, então foi um marco. Eu falo que nós mulheres sempre estamos fazendo história, né? Porque as mulheres são minoria em cargos de liderança, em diversos espaços, e aí quando a gente alcança esses espaços, ocupa esses espaços, acaba sendo um marco, né? Uhum. Então, acho que é uma alegria. Como você falou, é uma grande responsabilidade também. E o que mais me deixa feliz e que me motiva a continuar trabalhando é ser um exemplo também, né? E eu acredito muito nisso, que a gente muda a nossa sociedade, mudando a cultura, ao longo do tempo. Eu não acredito muito em mudanças radicais. Às vezes a gente até gostaria que as mudanças fossem mais rápidas, A nossa tendência é querer rápido, né? Mudanças exponenciais, né? Mas, infelizmente, eu não acho que é assim. Eu acho que a gente vai mudando aos poucos. Então, eu acredito que outras meninas e mulheres me vendo participando da política, sendo jovem, sendo mãe, tendo uma família e conciliando o trabalho com a casa e participando, veem que isso é possível. Ou seja, aquele lugar também pode ser meu um dia. Não é uma coisa só de homens que está distante, né? E eu, sinceramente, assim, acredito que isso aconteceu e acontece. Então, por exemplo, lá na Câmara a gente tem... também foi um marco nessa última eleição, né? Que quando eu fui reeleita agora em 2024, a gente aumentou a quantidade de mulheres vereadoras. Então, aqui em Curitiba, nós temos 38 vereadores no total. E na legislatura passada, no final da legislatura, nós éramos em 7 mulheres e pulamos para 12. Então, Nossa, foi aumentou bastante. um aumento significativo, né? Muito. Daqueles que é bom. E eu, sinceramente, acredito que algumas das mulheres, e principalmente mulheres jovens, meninas, né? De 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, que
estão lá são mulheres que me conheciam, que me acompanhavam na internet e com certeza ela, né, Tem eu um acho que ponto de isso inspiração aí, né? exatamente contribui. E eu certeza. acredito muito na renovação política, né? Acredito que a gente do Novo faz parte de um movimento de renovação política que está acontecendo no Brasil todo. E isso também é o que me motiva a trabalhar. E eu acredito assim, a Indiara sozinha não vai mudar a política, ou não vai mudar Curitiba ou o Brasil. Sim. Que é muita gente junto, trabalhando, que vai Com o conseguir mesmo essa mudança. propósito, né? Com vontade de mudança. Sim, exatamente. Então é importante a gente inspirar e trazer outras pessoas para que a gente consiga realmente mudar, né? Eu acho que a gente ainda é minoria na política, pessoas que realmente são técnicas, que realmente querem fazer a coisa certa, enfim, que tem esse propósito, assim, e não aquela política mais tradicional que a gente tá acostumado. Sim. E isso só vai ser possível quando a gente for maioria e a gente tá aumentando, então, Mais né? gente boa com vontade, né? Sim. Aproveitando, assim, essa tua palavra, tem várias perguntas follow-ups que a gente pode destrinchar. Mas a primeira que eu quero te fazer é o seguinte: você veio de um background de auditoria, né? Sim. Na sua atuação privada antes de entrar na política. Como é que surgiu a questão de participar da política como candidata, a vontade de atuar como vereadora? Como é que isso virada de surgiu na tua chave. vida? Sim, eu falo assim, que eu já gostava de política desde a época do colégio. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná e já acompanhava, né, as Então atividades você é do time que a política sempre estava ali presente no dia a dia. A gente fala que a gente vê dois perfis, né, dois Lorena? times nunca aqui. pensou naquilo. Quem achava sim. um absurdo e de repente, Deu um nossa, estalo, e quem já sempre meio margiou, né? Isso, assim. eu sempre gostei, assim, desde do colégio, talvez até na minha casa, a política sempre foi discutida, os meus Ah, que pais. legal. Sim, a minha mãe também, quando era jovem, participou do movimento político, movimento estudantil. Então, assim, eu sempre gostei. E aí, acompanhava, assim, ia lá olhar e tal, mas nunca me envolvi muito. Eu até conto, não é sempre que eu conto, mas que o meu primeiro curso superior, quando eu terminei a faculdade, eu fui cursar Ciências Sociais, que tem ciência política, então eu já gostava. Eu entrei e percebi que o ambiente ali já era predominantemente de esquerda. Já comecei a questionar aquelas verdades que para mim não faziam sentido. E eu me senti meio deslocada. Parece que não tem muito espaço para quem pensa diferente. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar, enfim, vou cuidar da minha vida. Eu acabei indo fazer administração. Eu cursei 1 ano e meio, mudei para administração à noite, fui trabalhar de dia. Mas sempre acompanhei a política, sempre li bastante sobre economia, sabe? Então, estudava filosofia, economia, ciência política, mas acompanhando pela internet, na época que começou também esse movimento mais liberal, no Orkut, naquela época. Comunidades. Então, comunidades. Então, acompanhava, lia, mas mais distante, assim. E eu pensava, já nessa época eu falo que eu pensava, um dia talvez eu entre pra política. Ah, uau, você já tinha essa consciência Sim. desde muito jovem. Sim, pensava Legal. assim, mas como uma coisa mais de longo Vou prazo. um dia. Mais distante um pouco. Isso. Aí eu também sempre fiz trabalho voluntário. Quando eu era adolescente, fui escoteira. Participei Ai, que bastante na igreja também, de, sabe, atividades de voluntariado, de ajudar as pessoas. E por último, na empresa que eu trabalhava, né? Então, daí eu trabalhei, já fui da empresa júnior, já trabalhei na Toyota. E no último ano da faculdade de administração, eu entrei em uma empresa multinacional de auditoria, que gostei, me identifiquei com a carreira de auditor. Também, porque eu brinco que eu sempre fui muito certinha, gostava de tudo certinho. E o auditor faz isso, ele confere se as coisas estão certas. Verifica o quão certinho está tudo. Exatamente. Então eu falei, pô, legal, gostei disso. Legal. A empresa também tinha um plano de carreira, que você, né, poderia ter perspectiva de futuro e tudo. E entrei, fiquei lá durante 14 anos. Na empresa também me envolvi logo no início em atividades de voluntariado, né? A gente tinha uma área de responsabilidade corporativa. Isso tudo aqui em Curitiba. Todas Aqui em essas Curitiba. experiências, tudo aqui. Sim. Eu, falando um pouquinho antes, eu nasci em Umuarama, aqui no interior do Paraná.
mas eu passei a maior parte da minha infância em Rondônia, lá no norte do país. Meus pais foram pra lá na década de 80, que era um estado que tinha bastante emprego, enfim, tava começando. Novo, né? Incentivavam as pessoas aí. Meus pais foram trabalhar e eu passei a minha infância toda lá até os 14 anos. E daí depois minha mãe resolveu voltar pro Paraná, a gente veio com meus irmãos e eu vim aqui, cheguei com 14 anos. E daí, enfim, trabalhei toda aqui. Estudou, fez faculdade e trabalhando aqui. E aí na empresa a gente fazia muita atividade de voluntariado também. E principalmente cursos na área de finanças. Então, eu trabalhei, né? Eu acabei indo para essa área de finanças, me formei em administração, depois fiz ciências contábeis. E daí a gente dava cursos de finanças para jovens e tudo. E eu sempre pensava nisso, né? Poxa, quando você tá lá numa sala de aula, ensinando a um jovem de 14, 15 anos, que às vezes também tá começando a trabalhar como menor aprendiz, e não sabe calcular juros, parcela, e às vezes acaba se endividando comprando um tênis caro, um celular. Não tem educação financeira, né? Exatamente, que isso falta no nosso país. E, poxa, e às vezes você consegue mudar a vida dele e até incentivar ele a fazer uma faculdade, a pensar em coisas que ele não pensava. Planejar pra frente, né? Exatamente. Isso é sensacional. E eu já tive pessoas, assim, jovens que… Olha que legal. Me falaram depois de alguns anos… Olha, você me ajudou, você me abriu, né, a mente. Isso muda totalmente a perspectiva do futuro. Você planejar salários, aplicação, né? Investimento, né? Exatamente. E eu sempre pensava isso. Poxa, é sensacional eu conseguir fazer isso com uma pessoa, com um grupo de 10, 15 jovens. E se a gente consegue fazer isso com milhares, numa cidade, num país, sabe, né? Então, e daí foi o que me despertou pra política. Poxa, a política tem a possibilidade de você fazer mudanças exponenciais, como a gente falou, atingir mais muita pessoas, gente, né? E aí que eu, enfim… Então surgiu a vontade de sair pra política antes de você ter contato com partidos políticos, tudo. Depois daí você foi atrás de um partido, decidiu se candidatar. Você já era uma pessoa política. Vamos combinar. Você, de certa forma, fazia política, né? Nesse lugar. Isso, eu já pensava sobre política, sabia sobre política, sobre economia. E eu também me identificava já com as ideias mais liberais, né? De acreditar que a gente precisa de um Estado menor, de menos imposto, de gente mais competente administrando aquilo muito que a gente fala no Novo, né? De fazer mais com menos, de evitar desperdício. A minha mãe também foi funcionária pública. E eu também, né, com a experiência dela, via muito isso. O que existe no setor público que pode melhorar e tal. Então, eu já pensava nisso. A gente precisa mudar. E aí, você falou de partido, né? Daí eu lembro que eu comecei a procurar qual o partido que representa essas ideias. E aí, cheguei em alguns partidos. Só que são aqueles partidos mais antigos, que, apesar do nome, às vezes, né? Partido Liberal, ou de ter, né? No seu estatuto inicial, uma ideologia, não vive, né? Não vive essa ideologia. Foi isso que eu percebi. E daí foi bem nessa época que surgiu o Partido Novo, lá em 2013, 2014. A ideia. E eu comecei a ler nos jornais e vi sobre o Novo. Pô, é isso que eu acredito. Daí eu comecei a acompanhar nas redes sociais. Um dia fui numa apresentação sozinha. Tipo, eu já seguia. Na verdade, eu já tinha até me filiado. Porque eu pensei assim, eles falavam na propaganda, né? Se você concorda, se filie e tal, para você ajudar. E daí um dia eu me filiei online, sem conhecer ninguém. E um dia eu fui numa apresentação. Aí, lá na apresentação, no final, falaram, venha se filiar. Eu falei, já sou filiada. Como assim? Então venha participar e tal. Daí comecei a participar dos Rap 30. Que ano foi isso? Esses primeiros... Foi 2017. Eu já acompanhava o Novo desde a fundação. Aí lá em 2016, que foi a primeira eleição municipal que o Novo participou, eu acabei apoiando… Eu sempre na campanha… mobilizadora. Já se envolvia na campanha dos outros. Gente, tá no DNA da Indiara, tá no sangue dela. E naquele ano, uma amiga que era, inclusive, a pediatra do meu filho, uma médica, ela resolveu se candidatar. Ela bem poderia ter sido do Novo, só que ela acabou entrando em outro partido. Mas tinha bem o perfil do Novo, sabe? Tipo, nova na política e tal. E eu acabei apoiando ela na eleição. Fui pra rua fazer campanha, coloquei adesivo e tal. E não o Novo. Mas aí depois, em 2017, eu me filiei. Fui numa apresentação, me filiei. E daí comentei, um dia eu quero ser candidata, mas mais pra frente, quando eu for mais velha e tal. Aí 6 meses depois…
Minha Porque primeira no campanha. novo, minha filha. É. Gente boa, não fica só no bastidor. Claro que não foi uma decisão fácil pra mim. Eu falo que Imagino. eu Você ainda não era mãe, né? Nessa Era. primeira. Já era? já o meu filho nasceu em 2013, então ele já tinha 3, 4 Era anos. pequenininho. Sim. E eu trabalhava na empresa, então tinha uma carreira, né? E aí você ia Entrei. ter que sair da empresa. Exatamente. Aí eu pensei assim, poxa, vou largar minha carreira. E eu também, a empresa tem um incentivo para as mulheres chegarem nos cargos de liderança. E eu entrei como trainee, nessa época eu era gerente. E eu pensava, puxa, né? Tanto Pô, que a uma carreira vez, tá indo, né? É. Assim, deixar. quando eu decidi, tem uma história legal, até de um cara que eu acho que você conhece, que trabalhou na empresa comigo, o Adler. Sim. A gente trabalhava, daí ele falou assim, né, que quando eu demorei, eu decidi, eu me filiei e me inscrevi até no processo seletivo lá em outubro de 17, só que só tive coragem de falar com o meu chefe e tal em março, assim, do outro Março ano. de 18 pra campanha que ia ser agosto. Exatamente. Então, minha campanha não tive tempo. Porque eu fiz todo o processo seletivo em sigilo, porque eu pensava assim, o dia que eu falar pro meu chefe, ele vai falar, tá bom, tchau. Vai. Tchau, saia, né? Não tem como conciliar, porque o auditor também tem muito de ser independente. Ter independência, então eu pensava, política não E vai tem dar que certo. manter, né, essa distanciamento. Uhum. Aí, quando eu contei e tal, aí o Adler falou pra mim assim, né? Falou, Indiara, quando você falou que queria ser candidata, eu pensei assim, tá louca? Maluca? Que é isso, né? Carreira, vai jogar no lixo. Tem uma, né, tem perspectiva de carreira e tal. O que ela vai fazer? Daí ele me falou, não sei se talvez vocês conheçam, tem um TED que fala. Tem um videozinho, na verdade, que ele fala assim, como começa um movimento. É um TED, daí ele Eu já cita. vi. E daí ele fala isso, ele fala assim: quando um cara começa a dançar sozinho, todo mundo pensa, tá louco. Aí depois ele falou assim: não, é ela que tá certa. Faz sentido. Talvez a gente devia estar junto, mais gente junto fazendo isso, né? Que daí mais outros dois começam a dançar junto. E depois todo mundo começa Mas a dançar essa junto. virada de chave de assim, tá louca, tá abandonando sua carreira, para. Nossa, ela é muito boa e ela é muito competente. Então é lá que ela precisa estar. É exatamente nesse espaço de gente competente, qualificada pra estar na política, né? Então você vira a mentalidade de vai largar sua carreira de anos pra entrar nesse negócio que é uma sujeira, não resolve nada, blá, Porque blá, blá. você assume um risco, né? Você Assume não um risco. sabe se vai funcionar e depois você não sabe se vai poder voltar pra onde Sim. você tava E essa história é antes. legal. Você foi falar com seu chefe, e aí? Com o meu chefe foi assim, eu fui com uma lista de argumentos, assim, pra ele me dar uma licença não remunerada. Inclusive, eu falei assim, eu conheço pessoas, porque daí o que eu fiz? Quando eu decidi, vou ser candidata e tal, eu falei, vou me formar. E eu entrei primeiro num negócio que chama RAPS, Rede de Ação Política e Sustentabilidade. É bem parecido com o Renova, BR. Que na época dava formação, curso pra quem quer entrar na política. E aí eu conheci uma menina que ela foi candidata em São Paulo e ela trabalhava na Natura. E a Natura deu uma licença não remunerada para ela ser candidata. E eu comecei a pesquisar, inclusive fora do país, a Michelin, na França, também incentivava funcionários a serem candidatos. Tem empresas, assim, que incentivam. E, inclusive, a empresa que eu trabalhava, nos Estados Unidos… Também tinha essa política. Eles apoiavam candidaturas femininas. A empresa pode doar, doava para mulheres na política. Então, eu fui com uma lista de argumentos, né? Olha… Olha os benchmarks. A gente tem que se apoiar, que a gente precisa de gente boa na política. O meu chefe, ele já tinha até sido filiado ao Novo. Eu já tinha levado ele pros eventos do Novo. Aí ele falou assim, Jara… Muito legal, muito bonito tudo isso, tal, mas não dá. Aí ele até falou, eu admiro a tua coragem. vontade. E ele conhecia o meu trabalho no voluntariado, que era lá na empresa, ele falava, eu sei que você é uma pessoa que tem essa vontade genuína, tudo, de ajudar, de contribuir, mas não dá pra conciliar. Eu falei, tá bom. Aí a gente combinou uma data, eu ia ficar até maio, final de maio, ainda fiquei trabalhando, e eu ia sair. Quando chegou uns dias antes de eu sair, ele falou assim, tá bom, vou te dar uma licença. Daí ele me deu uma licença não remunerada. Mudou de ideia. Mudou. Caramba. Aí eu até brinco, eu acho que ele achava que não ia dar Tá em nada. E aí, enfim, eu fiquei de licença. Eu peguei, acho que 4 meses de licença não remunerada naquele ano. E fiz a minha para campanha. deputada, né? Para nesse deputada caso. federal, exatamente, minha primeira campanha. Claro que até esses meses para tomar coragem também, porque eu pensava, né? Eu ficava sem dormir algumas noites. Eu sou uma pessoa que
tenho sono super pesado, mas aqueles dias, assim, eu lembro que eu pensava, poxa, minha vida vai mudar. Além de tudo isso que a gente vê muito hoje, essa exposição, eu era uma pessoa super discreta. Eu não tinha nem Instagram, pra vocês terem uma ideia. Meu Facebook era só a família, os amigos. E uma contadora, né? Então, eu não era conhecida. Uma vez, um cara de marketing político falou assim pra mim, olha, você não é de família de político, não é conhecida, não tem uma profissão já à disposição, já é conhecida e não tem dinheiro. Sinto muito, que a política não é pra você. Nada. Aí eu, mesmo assim, persisti, fui lá, estudei, né? Aprendi a fazer uma campanha, que é difícil, que eu nunca tinha feito antes. E insisti bastante, fiz curso de oratória, até hoje tô fazendo, tô melhorando, pra mim é um grande desafio, assim, falar em público e tudo. Nossa, sério? Sério. E ainda, as pessoas às vezes falam, ai, mas o teu vídeo sai tão bom. Eu falei, mas a gente só corta a parte que ficou boa. Tem edição ali, Tem né? edição. Não, e tudo A gente se também. prepara, treina. E tudo você vai acostumando, né, a fazer. Sim. E vai ficando melhor em, assim, Mas qualquer aí, coisa. E aí você acaba voltando pra essa empresa. Isso, daí não fui eleita, tive um bom resultado, né? Foram 31 mil votos, eu fui a mais votada Nossa, no Novo. foi Gente, muito. Não, 30 5 meses? É. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses. Exatamente. E Meu Deus. porque naquele ano, todo mundo novo era novato, ninguém era conhecido. Então aí eu consegui ser a mais A conhecida destacar. e a mais votada. Tive 30.957 votos. Olha. E Uau. no Paraná, fui a mais votada no Paraná, mas não entramos. A gente bateu na trave. Chegou perto. Mais voltado no Paraná era a vida já dando um spoiler do que estava por vir. A vida falando assim, é que… Pois é, Insiste. eu falo que o dia seguinte, a eleição, quando você não é eleito, é uma ressaca, assim, uma né? Uma ressaca. ressaca moral, você fica muito Total, chateado e total, tal. Você já passou total, por eu isso, sei. tá Eu acompanhando, conheço, né? eu conheço esse bastidor. Isso. Mas aí a minha equipe conseguiu me convencer, né? As pessoas que me ajudaram e tal, que foi uma campanha vitoriosa, apesar Nossa de não ter sido Senhora. eleita. Com Então foi um case, assim. E era tudo voluntário, imagino, né? Sim, era Porque tudo. a estrutura, né, do Novo é diferente de outros partidos. A gente Sim, não tem, pouco assim… dinheiro. É. Depois a gente percebeu, depois a gente fez um debriefing, né? O que deu certo, o que deu errado. Aí a gente aprendeu com os erros para se preparar para a próxima. Mas aí quando você voltou a trabalhar na empresa em 18, 19 ali, você já sabia que você voltaria? Você já tinha sido mordida ali? Que você falou assim, não adianta. Eu pensava, né? Fiquei num tempo ali para decidir se eu ia ou não na próxima, mas eu voltei. No trabalho também foi um desafio, porque quando você sai, você volta. Eu tinha meus clientes, Mudou tive que tudo. deixar minha carteira, enfim. Mas a gente conseguiu adaptar e consegui, inclusive, mostrar assim, as competências que eu desenvolvi saindo e tal, voltar. E, inclusive, fui promovida, daí entra uma campanha. Nossa, é pra ficar mais difícil gerente. ainda a decisão. Eu era gerente, fui promovida a gerente sênior, mas aí chegou um momento que eu falei, não, é isso que eu quero. Eu acredito que a gente precisa de gente nova na política, gente boa, em todas as esferas, né? Lá em Brasília, aqui em Curitiba, na Câmara, na Assembleia, enfim. Então, acho que eu posso contribuir sendo vereadora. Daí decidi sair de novo. Aí, dessa vez, eu acabei me preparando melhor até na empresa, e aí eles me deram a licença. Nesse meio tempo eu conversei com o presidente, que o meu chefe aqui era Já organizou direto. Era Vai na fonte. da região sul, né? O líder da região sul. Daí o presidente nacional, um dia ele veio, e daí eu contei a minha história pra ele, e ele achou super legal também. Ele falou isso, né? Poxa, é verdade, a gente tem que incentivar as pessoas a participar e tal, então da próxima vez eu vou te dar licença. E daí eu peguei de novo uma licença não remunerada, me preparei melhor. Nesse meio tempo veio a pandemia. Foi outro desafio, né? E aí foi uma campanha online. Online, em grande parte, mas também presencial. A gente também foi pra Isso rua foi 2020. com máscara. Em 2020. 2020. Isso. Tava aí começando a entrar a pandemia, né? Meio todo mundo perdido ainda. a pandemia foi lá em março. A eleição acabou até sendo adiada um pouco, foi em novembro. E aí eu fiquei trabalhando, fiquei em home office e tal. E acho que eu saí de licença… Acho que foi mais ou menos em maio também, maio, junho. A licença expirou, né? Sim. Essa expirou. Aí depois que eu fui eleita, daí eu saí. Daí eu pedi a conta, né? Não dava pra conciliar. Mas aí em 2020 foi o resultado que foi também… Mas você imaginava esse feito histórico? Não, assim, eu até falo Você confiava no seu trabalho, mas assim, né? 2 vezes eu falei,
Quando eu contratei a minha coordenadora de campanha, que é a Anne, não sei se vocês entrevistaram, inclusive é uma sugestão para vir aqui. Ainda não. Anne Dias, porque ela foi depois candidata pelo Novo. Tem muita coisa para contar pra gente. Sim. E quando eu contratei ela, eu falei: quero que você coordene minha campanha e eu não quero só ser eleita, eu quero ser a vereadora mais votada. E outra vez, o Marcel Van Hatten, né, que é o nosso deputado federal lá, que nos dá tanto orgulho, eu conheço ele também, conheci ele na eleição de 2018, conheci lá no Rio Grande do Sul, daí a gente foi candidato junto e tal. E aí um dia, quando ele foi começar a campanha, eu mandei uma mensagem que eu queria fazer uma live de lançamento da campanha, que era na pandemia, né, era tudo live. Sim. Marcel, eu quero que você participe da minha live e tal, porque eu quero ser a vereadora mais votada de Curitiba. Daí ele me ajudou bastante, me apoiou tudo. E então, assim, eu não tinha assim aquela meta, eu ficava falando isso o tempo inteiro, mas falei algumas vezes e no fim. Mas jogou pro universo. Joguei. E vou trabalhar. E vou trabalhar. Eu pensava assim, agora eu quero ser eleita. Sim. Porque na outra eu não fui. Então, né, eu aprendi com os erros. Por que eu não fui? Agora eu vou trabalhar e eu quero ser eleita. E a gente tem que entrar. E eu também falava assim, a gente tem que eleger os primeiros do Novo no Paraná. Porque no Novo participou das eleições de 2016. Em 2016, a gente só lançou candidato em 5 cidades no Brasil. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. E Curitiba foi a única que não elegeu. Nas outras 4 nós elegemos um vereador, foram os primeiros eleitos pelo Novo. Aí em 2018 nós não elegemos deputado, só lançamos chapa de federal, não elegemos federal. E daí eu falei assim, agora a gente tem que começar, né? O Paraná tá pra trás, né? E aí entramos em 2 vereadoras também, né? Foi uma alegria também. Até isso, muita gente falava, foi um case. Sim. Porque, né, a política, que a maioria são homens. 2 mulheres do Novo. 2 Novo. mulheres do Novo. Que foi uma bancada 100% feminina, foi eu e a Amália. E você sentiu muita diferença de fazer a campanha de eleição para de reeleição? Quais foram as principais diferenças que você percebeu? Ou você acha que com os 4 anos você já tinha mais resultado para mostrar do seu trabalho, né? Então, assim, era mais... O desafio é grande. Você já tem uma vantagem, já digamos. Tem uma base você já tem ali, né? E, de certa forma, uma estrutura, né? As pessoas ali trabalhando no gabinete, né? Você divulga o seu trabalho durante os 4 anos. Então, é um pouco mais fácil. Mas, por outro lado, por exemplo, a gente que é do Novo, né? A gente falava assim, agora a gente não tem mais tão forte aquele discurso de renovação. Que a gente já não, né? Já tá na política. Já é uma reeleição, verdade. E a concorrência é grande também, né? Mas eu acho que a gente conseguiu balancear e daí aumentar a nossa bancada. Isso, né? É um ponto legal de falar também, que apesar de ter diminuído o número da votação da primeira para a segunda, entrou mais pessoas. Então é um fator bom pra gente olhar, porque significa que mais pessoas confiaram no trabalho do Novo. Então, você e a Amália acabaram virando uma referência de que o Novo é um partido bom, que elas entregaram. Então, vamos ver quem mais tem. E aí, a gente entra, você... O Marcial tá no lugar, né, da Amália, que agora tá como secretária, e o Gui Kilter. Isso. E aí vocês aumentaram a bancada. Exatamente. Que eu acho que foi uma vitória, foi muito bom. Né? Claro, tem que aumentar cada vez mais essa bancada. Senão, se fosse assim, essas 2, esse novo aí, tô fora. Não voto 30. Então, vocês acabaram criando essa referência também, né? Sim. Então, vários históricos, né? Como mulher, como Novo. Tem mais um, que eu vou contar pra vocês. Que foi ter tido filho durante o mandato. Porque o primeiro mandato ainda. Durante o primeiro mandato. Que, isso já tinha acontecido alguma vez? Então, qual é a história? Em Curitiba, elegeu a primeira vereadora mulher em 1947. O nome dela é Maria Olímpia. Ela era uma menina de 19 anos. E ela teve filho, e os registros indicam que ela teve filho durante o mandato. Lá em 1947. Desde então, nunca mais tinha tido uma vereadora grávida. Você tá em quase 80 anos. Por quê? Porque são poucas mulheres. E, em geral, quando elas entram, têm mais idade e já tiveram filhos. Então, o que aconteceu? Eu tinha um filho, né? E aí eu tinha vontade de ter mais um. Fiquei demorando pra decidir. E aí, quando a idade chega também, né? Tava chegando perto dos 40, eu e meu marido falamos, ou é agora, ou, né, não dá mais. Não dá pra esperar terminar esse mandato, ver o que vai acontecer. A gente tem pessoas, sabe? Tipo, pessoa, olha, a idade tá chegando, ou é agora, ou talvez não dê mais, né? Aí a gente, tipo,
relaxou um pouco. Entregou pra Deus. E veio. E Deus mandou. Deus mandou. E aí, quando eu engravidei e falei com o pessoal do gabinete tudo, a gente foi olhar o regimento, né? Então vamos ver como que que a gente vai fazer. E aí, o que aconteceu? A regra não era clara. Se você... em relação à licença maternidade, ao prazo da licença e em relação ao suplente. Se a gente poderia convocar o suplente ou não. Porque era mais ou menos assim, falava que você só pode convocar o suplente se você ficar acima de 120 dias. E falava que a licença maternidade era 120 dias. Nossa, então não passava de 120, mas... E aí e também era assim, a servidora da Câmara e da Prefeitura tinha 180, tem 6 meses. Da Câmara era 120, então tinha também uma discussão. Tinha já, na verdade, uma solicitação de mudança para adequar as outras servidoras. Com certeza. Então a gente começou a estudar, e até é engraçado, porque esses dias, semana passada, me ligou uma vereadora de Goiás, que tá passando pela mesma situação. Nossa. Tá grávida. Gente, olha em que nível. É primeira, isso, e daí quando eu fiquei grávida, a gente também começou a pesquisar. Despreparo, né? Um despreparo político. Isso reflete a realidade de mulheres que não ocuparam esse espaço. Pra vocês terem uma ideia, depois, na época que eu tava grávida, eu fui ver uma história que é legal agora eu não lembro se ela foi reeleita. Era a prefeita de Palmas, que na legislatura passada era a única prefeita mulher de capital. E ela ficou grávida. E na lei orgânica, porque ainda você tem o regimento interno da Câmara e você tem a lei orgânica do município, que também define... A Constituição do município, isso. Né? E lá, em Palmas, não tinha licença maternidade pra prefeita. Ela não tirou licença maternidade. Ela não tirou? Não tirou. Ela levava o nenê, fez um quartinho pro nenê na prefeitura. Que ano isso? Agora! Tipo, 3, 4 anos atrás. Se você procurar reportagem no Fantástico, você vai ver. Indiane, como é que você resolveu isso? Aí, no meu caso, a gente estudou. Aí, também consultei. E, olha só, consultei outras vereadoras, deputadas. A deputada... que foi a primeira deputada a ter filho no Paraná, é a deputada Maria Vitória. Ela já tem 3 agora, mas também. é super jovem. Em São Paulo, mesma coisa, bem recente. Mesmo na Câmara Federal é recente, entendeu? Aí a gente foi entender essas outras reflete muita coisa, políticas, né? pra ver como elas fizeram. O que acontece? Tem algumas que acabam não tirando a licença maternidade. É comum. Como acontece, às vezes, até na iniciativa privada, em altos cargos. Eu, na verdade, não tirei, porque eu sou empresária. Então, assim, eu era trabalhando com o bebê ali, troca de lado. Então, e tem, na política, mesmo. tem deputadas que, às vezes, não quer estar ausente. Enfim, no meu caso, eu cheguei a pensar, né, o que aconteceu? A Câmara resolveu mudar e deixar claro no regimento e na lei orgânica. Então, a gente mudou para deixar tudo claro. Aí, eu consegui pegar a licença maternidade e convocar o meu suplente, que é o Rodrigo Marcial, ele que me substituiu na época. E eu tive uma reflexão também minha, né? Será que eu saio? Será que eu não saio? Eu decidi sair, porque uma vez me falaram assim, né? Se você quer cuidar da cidade, cuidar das pessoas, que é o trabalho do vereador, primeiro você tem que cuidar dos seus, né? E você que é mãe sabe, né? Esse tempo não volta mais, né? Os primeiros meses ali é o tempo que o neném mais precisa de cuidado, né? E nunca mais. Então... E a gente ouviu uma frase muito legal aqui no podcast também sobre isso, né? Que a gente também tem que dar prioridade onde a gente é insubstituível. Sim. Não existe outra pessoa pra estar ali em casa com esse bebê. O Marcial podia entrar como suplente, como vereador, defender mesmo partido, as mesmas ideias uma que pessoa de confiança que tem o mesmo posicionamento ideológico. Dentro de casa, essa bebê só tinha uma pessoa que ela precisava. Sim. Lá você era insubstituível. Sim. Então é prioridade também. Sim. Aí foi isso que eu Então fiz. já tem agora essa previsão. Sim, agora tem. Próxima vereadora. Atenção, mulheres jovens, podem se candidatar tranquilo. Já tá tudo organizado. Se você engravidar, tudo Indiara arrumou a casa. Pois é, eu falo que foi outro histórico, né? E foi a primeira mulher em, acho que quase 80 anos, né? Gente, é muito em Curitiba, muito na capital, tempo. que teve... E tem muita cidade, então, provavelmente Sim, no Brasil, que não tá preparada pra isso. Gente, né, a gente tá falando sobre mulheres. Tinha uma cidade aqui, que agora eu esqueci o nome da cidade, mas aqui pertinho, nessa eleição passada, que no regimento interno da Câmara obrigava, assim, todos os vereadores são obrigados a usar gravata na sessão. Ou seja, não previa que a mulher não usa gravata, que podia ter mulher. A vereadora, ai meu Deus, esqueci o nome dela. Foi de gravata. Foi de gravata. Ah, nas muito bom, primeiras maravilhosa. sessões, até o dia que eles mudaram o regimento.
Mas para vocês verem como a gente tá ainda engatinhando, né? Para mudando as poder ter coisas, né? uma participação plena da mulher na Sim. política com toda a estrutura básica necessária Sim. para isso, né? E só ocupando esses espaços que essas demandas vão aparecer. Demandas Sim. que são só da mulher, não adianta. Assim, 20 homens numa caramba, 30 não vão pensar em licença maternidade, gente. Precisa existir a demanda para que eles trabalhem para isso. Mas agora, entrando mais no seu mandato, nas conquistas, que são várias que eu tenho anotadas, vamos ver se a gente consegue passar. Eu quero começar por uma fala sua que você tem, que eu achei muito legal numa entrevista, que você fala, toda eleição, quando vai pra rua, você vai entregar um santinho, ou você vai num bairro e fala assim: ah, agora vocês apareceram, só aparece essa época do ano, ai, política é tudo igual, ah, mais um vai me roubar. E aí cobra-se muito a qualificação do candidato, do político. Mas também é importante a gente entender a qualificação do eleitor. O eleitor se informar, o eleitor, assim, votou e está acompanhando, o que você consegue ver? Se o voto seu funcionou, não funcionou? Você quer renovar para a próxima eleição? E você tem uma iniciativa muito legal que é o Gabinete na Rua. Então, como é a sua percepção, tanto da experiência do Gabinete da Rua, quanto essa percepção desse eleitor estar mais interessado na política, além de compartilhar vídeos no grupo do WhatsApp, assim, se informando mesmo, assim, como você tem essa percepção de rua? Porque o Gabinete na Rua é muito legal, você tá olho no olho com quem te colocou ali, Sim. e a partir do momento que você entra, você está Ou para até todos com os quem cidadãos, não né? foi seu eleitor, É. mas faz parte da tua agora atuação, porque você é trabalha pra eles. pela população inteira, né? Isso, exatamente. É muito legal, é muito bom. Eu gosto muito de estar na rua, de ouvir as pessoas, de ouvir as demandas, entender os problemas da cidade, né? Então, para a gente fazer a política pública, votar, é importante ter essa percepção da população. E a gente vai pro bairro, às vezes a gente escuta mesmo isso. E agora que a gente vai, né? Que não é época de eleição, campanha, as pessoas falam muito isso. Nossa, que legal! Às vezes o político só vem aqui pedir voto. Não veio na eleição. Então, veio ouvir a gente, né? Não pedir. Exatamente. Prestar contas, né? A gente vai também prestar contas, mostrar o que tá fazendo. Então, a gente escuta muito esse feedback. Na semana passada mesmo, eu tive num dos bairros aqui em Curitiba, no Água Verde, ouvindo as pessoas, passando pelo comércio, pela rua, atendendo demandas, né? Muita demanda de trânsito, de sinalização, ou mesmo, às vezes, unidade de saúde, escola e tudo. Então, é essencial esse Abrindo trabalho. parênteses aqui, Indiara, como é que você recebe essas demandas no teu gabinete? Como é que funciona isso na prática? Sim, a gente recebe muita coisa pelo WhatsApp, então a gente tem um WhatsApp que tá Tem nas um redes número sociais. ali, tá. Sim, e aí as pessoas trazem as demandas. Também, às vezes, como a gente falou, estando na rua, estando em evento, por exemplo, sei lá, hoje eu tive num evento, era com entidades do terceiro setor. Então, ali, às vezes, vem algumas demandas de bairro também, de rua, O pessoal já sabe? aproveita para falar. Sim. Legal. Então, as pessoas procuram mesmo o vereador, vão lá na Câmara também, nosso gabinete é aberto também para receber as pessoas, tomar um café, enfim. Então, a gente... E é importante falar também que o vereador tem a função da fiscalização e dessa cobrança, né? Não é Sim. que o vereador vai mandar um grupo de pessoas tapar um buraco, por exemplo. Porque às vezes as pessoas acham que é o vereador que tampou o buraco. que o vereador falou assim: não, o vereador veio aqui e tampou o buraco. Não, ele tem um papel, mas existem trabalhos que são da prefeitura. Então, E trâmites, né? Assim, Sim. faltou claro, água, burocrático. então você vai na secretaria, você vai cobrar, olha, esse pessoal aqui tá falando que tá sem água, que tá sem… Então, esse trabalho do vereador, existe uma confusão também Sim. na cabeça das pessoas do que é prefeitura, o que é vereador, né? A gente fala que às vezes as pessoas acham que o vereador é o síndico do bairro, né? Que é Muito ficar bom. cuidando das coisas. Não é, né? Resolvendo os Aí, problemas. o que a gente fala né? Eu falo de forma simplificada, né? A função do vereador é fiscalizar, legislar, propor e também revogar leis e representar a população. Então, que é justamente isso, né? Se a população tem uma demanda para a prefeitura, tá tentando e não consegue, a gente tem um canal um pouco mais direto para efetivar aquela cobrança, né? Conversando, pedindo ou mesmo levando para órgãos de fiscalização, enfim, fazendo alguma medida mais dura, né? E a minha campanha, todas as campanhas, inclusive como deputada, essa pauta da fiscalização foi uma pauta que eu sempre bati muito. Porque é uma função importante, tá na Constituição, e inclusive a fiscalização financeira, contábil e orçamentária do executivo, né? Olhar as finanças, as contas. O que eu falo
que nada mais é do que ver se o dinheiro está sendo bem gasto. O dinheiro que a gente paga em impostos, que é muito dinheiro, Claro. e que nem sempre é bem aplicado, porque às vezes a gente não tem serviços de qualidade, né? Às vezes a gente acaba indo pro setor privado, sei lá, pagar um plano de saúde ou uma escola privada, porque às vezes a gente acha que o público não é tão Não bom. entrega tanto. Então, e o que a gente faz é isso, é olhar como está sendo aplicado o recurso, avaliar o serviço e cobrar por melhores serviços ou algumas vezes até evitar gastos desnecessários também. E esse trabalho tem muito a ver com o meu trabalho de auditora. É isso que eu ia dizer. Eu imagino que muitas Como das que pessoas auxiliou, que né? votaram em você para estar lá confiaram nesse tipo de trabalho para você fazer, porque Sim. você já tem todo, né? Já veio com toda uma bagagem de Muito fazer isso técnica, com inclusive. né, de uma Sim. forma eficiente, de uma forma competente, e acreditaram que você poderia entregar isso, né, na esfera municipal. Sim, foi o que a gente explicou muito para as pessoas, E você considerando aquilo que você falou da qualidade do eleitor, né? Que quando o eleitor se interessa, entende, então explicar isso para ele foi o que a gente fez muito. E que na prática são poucos que fazem. Claro. Entendeu? Sim. Então, Eu imagino que são poucos até que saibam como fazer, né? sim. Mas não é desculpa, porque se você não sabe, você pode contratar alguém, né? Porque você contrata Sim. assessores, né? Por exemplo, eu não sou advogada, mas eu tenho um advogado que me ajuda nas questões Não é jurídicas, né? arquiteta, mas tem a Aline lá ajudando, Isso. inclusive, no plano diretor. Pra Exatamente. trazer essa visão técnica. Exatamente. Essa é a diferença de um gabinete qualificado para um cabide de emprego. Exatamente. Então, você... Você pode, né, Indiara? Você pode fazer ou um mandato eficiente ou um mandato arrastado, em que você coloca lá gente porque você deve favor para alguém e aí nada vai funcionar no teu gabinete, você não vai produzir porque a pessoa não tá lá para trabalhar. Ou você aproveita aquela oportunidade para trazer pessoas competentes, e isso eu acho que é bem marcante no Novo, né? Sim. Que tem essa proposta de processo seletivo, de chamar gente competente para cada área, de entender como melhor usar aquele tipo de recurso, ou não usar, ou economizar aquele Sim. recurso se ele não é necessário, né? Exatamente. E a gente vê isso nos teus números de prestação de contas, né? De economia de gabinete. Então, tem tudo a ver mesmo, né? Sim. Com uma gestão eficiente e competente, né? É o que a gente acredita, né? Que dá para fazer mais com menos, que a Uhum. gente pode dar o exemplo, né? Eu, além de tudo, tenho um perfil mais, como posso dizer, né? Mais simples, assim, por exemplo, eu tenho um livro, inclusive foi um apoiador meu que me deu logo que eu fui eleita, não sei se vocês, agora não lembro exatamente o nome, mas que fala sobre os políticos na Suécia, sem privilégios e sem mordomia, como vivem os políticos na Suécia, né? Que mostram que os políticos são pessoas comuns, inclusive o primeiro-ministro, né? Sim. Pessoas que vão no supermercado, que lavam a própria roupa. Que vai de metrô trabalhar. Que vai de metrô né? trabalhar, exatamente. Que lá, né, o político ganha a mesma coisa que um professor. Que, né, enfim. E é o que a gente acredita, né? Que o político não deveria ter privilégios, né? Pra muito exercer essa função, né? Exatamente. Enquanto que no Brasil a gente vê o contrário, né? A gente vê políticos, vê às vezes alguns funcionários públicos, alguns juízes, né? Principalmente Poder Judiciário, altos salários. Saiu até uma pesquisa bem recente falando dos super salários, de coisas absurdas, assim. Ou até, né, aqueles privilégios, né? A gente fica pagando lagosta, fica pagando, né, um Vinho, funcionário para caro. tirar a toga do juiz, vinho, caro, exatamente. Que quem paga é o cidadão que tá trabalhando. Que não tem a ver com a função dele, né? Assim, não é uma atividade essencial para que tenha uma boa prestação jurisdicional. É simplesmente um privilégio porque ele tá no topo de porque uma ele acha que hierarquia, assim, né? indispensável, enquanto que o cidadão que tá pagando tá lá ralando, não tem direito a isso, às vezes nunca nem teve acesso, Claro. mas trabalha duro para pagar essa Podia conta. ter uma Pra estrutura manter, né? bem mais enxuta, né? Sim. Economizando o dinheiro de quem tem que tirar para pagar imposto para manter. E você tem uma pauta muito forte também, além da fiscalização, que é reforçada pelo seu histórico profissional, onde você tem um olhar mais técnico e profissional para essas contas, do empreendedorismo, que é uma pauta forte sua. E vocês tiveram conquistas esse ano. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, assim, essa demanda do empreendedor
no Brasil, de forma geral, Sim. que é desafiadora, mas vocês conseguiram desburocratizar aqui em Curitiba, né? Sim, essa pauta é muito importante para mim, né, como contadora também, eu falo que o contador Ele conhece a ele realidade. conhece a realidade, é o que tá mais em né, pra contato poder... com a burocracia, Aham. né, que as empresas enfrentam. Então, infelizmente, o Brasil, né, não só Curitiba, mas o Brasil tá muito mal nos rankings que medem a facilidade de fazer negócios. Então, no Brasil é muito mais difícil abrir uma empresa, colocar uma empresa em funcionamento, tem uma infinidade de autorizações, alvarás, Taxas, taxas, né? impostos, então nem se fala, Vai né? entender. Curitiba, o Brasil é um dos países que tem a maior complexidade tributária. Eu também já Aham. tive essa dificuldade de explicar para um estrangeiro, né? É. Eu já fui para fora e já recebi estrangeiros e você não E consegue eles falam que explicar o nosso sistema tributário é o mais complexo do do mundo. mundo. Que precisa de mais É. gente para calcular. É. E ainda, como que você vai explicar para um sueco, de novo, que vem para o Brasil, que a complexidade que é para pagar imposto, o risco jurídico que daí você tem as contingências, o passivo Sim. contingencial, e ainda que você tem problema, mesmo com tudo isso de imposto que você paga, você tem problemas sociais graves ainda para Aham. resolver, Porque né? o dinheiro escoa, né? Exatamente, escorra pelo ralo, Pelo né? ralo, o problema é que Aham. é pelo ralo. Exatamente. Então Tem vazamentos. é absurdo, né? E diante disso, logo que a gente entrou, a gente pegou isso de o que tá no nível municipal que a gente conseguir simplificar, desburocratizar, a gente vai trabalhar. Claro que algumas coisas, né, é estadual, é federal, mas tem coisas no município. Na legislatura passada, uma conquista importante e legal foi a gente conseguiu aprovar uma lei que flexibiliza o horário do comércio em Curitiba. Por exemplo, que a gente tinha uma lei que determinava o horário que o comércio tem que abrir e fechar. Então, o comerciante, né, não tinha liberdade para definir a hora que ele quer abrir, se ele quer abrir um pouco mais cedo, fechar um pouco mais Vai ver se tarde, pode, não né? podia. Aham. Agora ele pode, a gente conseguiu revogar essa lei em Curitiba. E esse ano a gente conseguiu também, junto com a prefeitura, né? A gente está trabalhando próximo do prefeito, que também tem esse compromisso de desburocratizar. Então, por exemplo, agora bem recente, foi aprovado um decreto que aumenta a quantidade de atividades de baixo risco que não precisam de alvará. Antes no município eram 600, agora são 1.200 atividades que não precisam de nenhum tipo de alvará. Dobrou. Sim, e é uma das que tem maior quantidade no Brasil. Uma das cidades mais livres do Brasil para empreender. Então, a gente tá Olha, conseguindo... tá vendo que é bom pra atrair negócios, ó. Novos isso. negócios E tem vários é o projetos, foco, né? assim, né? De redução do imposto Sim. para algumas categorias. Você profissionais. desenvolver a cidade, né? É. Sim, a gente briga muito por essa questão. A gente tem um projeto do ISS para empresas da área de tecnologia. Porque... Que eu, pessoalmente, tô torcendo para passar rápido. Então, é um A minha desafio. empresa é de tecnologia, eu falei, maravilhoso. Sim, e o problema é que a gente... muitas empresas acabam saindo de Curitiba. Claro, é. Por causa Claro. do ISS maior, né? Então a gente acaba perdendo empregos, perdendo até a arrecadação, né? E o nosso desafio é mostrar isso e comprovar isso para a prefeitura, né? Claro que a gente tem a reforma tributária aí chegando, então é difícil, mas a gente tá lá falando sempre sobre isso e levantando até essa pauta, levantando essa discussão de redução de impostos, que é uma coisa que a gente sempre defende, né? Que dá para ser mais eficiente, economizar e reduzir. E quando você reduz, você atrai mais investimento, mais gente de volta, você E acaba desenvolve mais a cidade, Sim. acaba desenvolvendo E mais. arrecadando, Existe uma vida que, compensando essa arrecadação. né? que a empresa ali, ela vai gerar no seu entorno, porque é uma cadeia, né? Se você emprega, as pessoas que têm salário vai gastar em tal lugar, então você acaba gerando um novo fluxo ali naquela cidade. Tem outra pauta também, porque a gente já tá chegando no final, passa muito rápido. Sobre plano diretor, que Legal. é uma grande pauta esse ano aqui em Curitiba. E você tá em quantas comissões, Indiara? São só duas. Você tá na comissão de Finanças, finanças e fiscalização, né? Que é a minha Identidade. preferência. Você não podia não estar. E na comissão de urbanismo. Então, outra pauta relevante da cidade esse ano e no próximo é o plano diretor, que é Vocês estão acompanhando muito de perto, né? Sim. Então, o que vocês têm percebido tanto de demanda do que vai dar para mudar, por exemplo, para dar uma perspectiva para quem mora em Curitiba? A gente está nesse momento estudando bastante e ouvindo a população. A prefeitura também está fazendo oficinas Tá nesse para colher as momento, né? demandas. Exatamente. Então, a gente também já conversou até com vereadores do Novo, de outras capitais que já passaram por essa revisão, para entender as principais demandas, as principais Pontos de atenção, pontos de também, atenção né? que a gente pode trazer. Curitiba, claro, já é uma cidade
cidade planejada, né? Uma cidade exemplo para o Brasil, assim. Então, tem já muita coisa boa. A gente também está conversando com a sociedade civil, com as entidades, principalmente o pessoal de construção civil, do setor imobiliário, para entender as demandas, para daí organizar isso e colocar no plano diretor. E hoje o gargalo, vocês conseguem identificar algum gargalo que é mais recorrente? A gente recebe, às vezes, muita demanda, porque acontece, o plano diretor, ele define, por exemplo, aonde que você pode construir na cidade. Né? Onde pode construir até que altura, quantos andares, até a questão das empresas. Então, aonde que eu posso ter determinadas indústrias, negócio, em quais bairros. Então, a gente tem demandas específicas, assim, nesse bairro aqui... Precisa mais de atenção nesse lugar. Isso, não pode... E pior, e sempre tem os dois lados, né? Eu falo uma coisa, a primeira coisa que você entende na política é assim, você nunca vai agradar todo mundo. Porque, por exemplo, uma coisa simples, lombada ou estar, tipo, um pede pra colocar na frente da casa dele, outro pede pra tirar. Estar, por exemplo, né, que é o cartão do carro lá. Do estacionamento rotativo. Quando coloca, as pessoas pedem pra tirar. E quando não tem, as pessoas querem que coloca. Então, sabe, é sempre assim. Então, essa questão, por exemplo, difícil, né, tem bairro que as pessoas querem, né, por exemplo, um bairro São Francisco, que é até aqui perto, assim. Tem muita casa antiga, muita gente fala, pô, tem que aumentar o ZR lá para poder construir prédios mais altos, porque até para melhorar o centro e tal, então tem que aumentar. Aí, às vezes, tem bairros que, não queremos prédio aqui, queremos que mais fique só a casa, residencial. Então, sempre é um desafio, assim, né? Claro que o que a gente fala é que a gente defende sempre a liberdade, né? Que as pessoas têm que ter essa liberdade para definir o que elas querem, né? No seu bairro, na sua vida, na sua casa, enfim. Então, a gente está ouvindo bastante para trazer políticas que sejam boas para a cidade, né? Pegando exemplos de outras cidades, de outras capitais, que funciona. Né? Exatamente. E aí, você trouxe um ponto legal, assim, de você aprendeu na política que você não vai agradar todo mundo. O que mudou na sua forma de decidir, pensar e fazer política do primeiro para o segundo mandato? Quando a gente entende melhor a política, né? Até a gente do novo, que é muito sonhador. Muito idealista, né? Idealista é a palavra, a gente é muito idealista. Pensando, né? Quando a gente começou o Novo lá atrás, a gente pensava em fazer tudo muito diferente. Estando lá dentro, vendo como as coisas funcionam, a gente entendeu que tem que participar. Que a gente sempre vai defender fazer o certo, não vai abrir mão dos nossos valores, mas tem coisas que fazem parte da política. Uma delas até, inclusive, é simples, é dialogar, conversar, né? Que não faz nada sozinho, não adianta. Exatamente, você não faz nada sozinho. Eu, sinceramente, assim, acredito que todos os vereadores, né, ou a grande maioria, tá lá porque quer melhorar a cidade, acredita que quer melhorar a cidade mesmo. Às vezes os caminhos são diferentes. Então, eu quero melhorar por esse caminho e o outro pelo outro. Mas às vezes a gente tem que conversar para chegar no caminho do centro, né? Às vezes eu não vou conseguir colocar tudo que eu quero. Sim. E vou evitar, a gente fala, né? Às vezes evitar o mal maior, né? Fazer o mal menor. Mas você puxa a régua um pouquinho. Mas nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer, né? Então, essa é uma das coisas, assim, de dialogar, de conversar, da arte do possível também, né? A gente tem um conceito de política que fala isso, né? Que é o possível. Às vezes, nem sempre aquilo que a gente quer. Aquilo que você pensou inicialmente, né? Não vai ser viável, né? Mas os desafios são muito grandes, assim. Por um outro lado também, eu confesso que às vezes a gente vê coisas, assim, que a gente desanima um pouco, assim. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo que você desanima por um lado, você pensa pelo outro. Poxa, é por isso que eu tô aqui. Eu sabia que não ia ser fácil. Essa vivência na rua deve trazer muito isso, né? Mas eu acho mais, assim, os bastidores, a convivência, aquilo que falam de ter gente mal intencionada, sabe? De ver coisas que você pensa assim, puxa, é com isso que eu tenho que conviver? É com esse tipo de gente? Aqui, né? Mas aí você pensa, tá, mas se eu não estivesse aqui, vai talvez ia estar eles. outro pior, outro que pensa como ele. Então é exatamente por isso que eu tenho que estar aqui. Exato. E trazer mais gente que pensa como eu. E trazer também, né, aquilo pro seu dia a dia, de que assim, ó,
milhares de pessoas confiaram em mim Sim. para eu estar aqui defendendo esse ponto. Isso. Para eu estar aqui fazendo um contraponto a tudo que existe. Então, mesmo que você não vença... E não consiga mudar, isso. assim, eu tô você aqui, tem um papel ali, né? Exatamente, ocupando aquele lugar e nem que seja para levantar a bandeira, né? Isso. É isso mesmo. E você trouxe uma pauta que conecta muito com o nosso podcast do Mulheres, que é você mãe, esposa, filha, vereadora. Como que você concilia todos esses lugares? Porque você já deu uma mensagem muito importante. Mulheres, é possível. Eu sou mulher casada, jovem, com filho, e é possível. Onde você se recarrega, assim? Onde você se reconecta pra enfrentar, por exemplo, estes desafios no dia seguinte, onde você acorda e vê coisas que você fala, ai, sério? Não, mas vamos continuar, assim. Sim. Como você concilia todos os pratinhos rodando, ou às vezes um cai, Isso. um não roda, e tá tudo bem, porque depois você volta com esse pratinho pra rodar. Isso Como que mesmo. você transita por esses papéis? Sim, eu falo assim, a gente não dá conta de tudo. Hoje Ao mesmo. mesmo tempo. Como você falou, às vezes algum outro pratinho cai, né? Eu falo, por exemplo, eu gosto de fazer minha unha sempre. Hoje eu não tô com a unha feita, gente. Não consegui. Eu faço toda semana. Dá, né? Mas tô com semana batom não e deu delineador, tempo. gente. Ela tá maquiada, então tá linda. Mas eu falo assim, e tudo bem, né? Faz parte. A gente nem sempre vai conseguir tudo, né? Eu sempre penso assim, qual é o verdadeiro motivo de eu estar aqui, ou a razão. A minha mãe às vezes me lembra isso assim, né? Tá, por que você tá lá? O que é mais importante? E eu tenho muito claro, assim, né? Pra mim, o que vem em primeiro lugar, né? Então, em primeiro lugar, é Deus, a minha família. Isso é, como você falou, que Prioridade, recarrega, que a gente lembra o que tá é no mais teu importante. centro, né? Apesar, né, a política, né, as pessoas, esses dias alguém que tava me seguindo lá, Indiara, você faz tanta coisa, e, né, a gente vai em evento e tal, mas tem horas que você fala, não, o que é mais importante? É minha família, são meus filhos, então foca no que é mais importante. E a gente nunca vai dar conta de tudo. E você, né? você faz questão, inclusive, de buscar a sua filha na escola, né? Muito fofo, você se organiza pra ter esse momento com ela, né? Sim, É onde você encaixa ali. Sim, como eu já trabalho o dia todo, né? Já ficam na escola. Fora. Então tem o momento que eu tô com eles, dou banho, dou janta. Vida fico em normal, casa. gente. Indiara tem uma vida de vida. mãe, né? Sim, com certeza. Indiara, assim, a gente infelizmente o tempo passa rápido, já tá no fim do nosso tempo. Mas a gente queria te perguntar sobre o ano que vem, 2026. Quais são os seus planos? O que você tá pensando junto com o partido? Como é que estão os seus planos para 2026? Sim, o que eu falo eu pretendo continuar contribuindo com a política. Eu acredito, né, nessa questão de missão, de propósito, de que a gente precisa de políticos melhores e de que eu consigo contribuir com a minha cidade, com o meu país através da política. Esse é meu propósito, é melhorar a vida das pessoas e melhorar o meu país através da política. Então, enquanto eu puder estar contribuindo, eu quero, né, continuar, enquanto, né, a população entender que eu posso contribuir também. Então, provavelmente devo ser candidata no próximo ano para isso, né, para ajudar o nosso país e para ajudar o nosso partido também, porque eu acredito que é um partido diferente. Estando lá dentro, conhecendo de perto os outros partidos também, eu acredito que é a melhor ferramenta para a gente melhorar a política. Que bom. Muito boa sorte para você ano que vem. A gente também quer que você seja candidato, que você vença as eleições. Que a gente tenha mulheres aí como deputadas, da mesma né? forma como você já faz tanto aqui na Câmara Municipal em Curitiba, que você faça onde você estiver. E que recado, assim, você daria pra gente encerrar para as mulheres, né? Igual você falou, que tenham mais mulheres. Qual recado você dá para as mulheres entrarem na política, ou nas que estão com dúvida se vai ou não, fazer com coragem, ou se quem é indiferente se interessar por esse assunto? Qual recado você daria para essa mulher? Se ela é aposentada, se ela é mãe, se ela é jovem de 19 anos, né? Então, qual a sua mensagem final para essas mulheres? Sim, eu acredito que as mulheres devem participar, né? Então venham para a política, seja sendo candidata, seja apoiando outras mulheres como voluntárias. Eu tenho amigas que me ajudam a cuidar dos meus filhos às vezes, né? Nos eventos, no final de semana, enfim, durante a campanha. Apoiando, né? Ela tá apoiando, e a gente também precisa de mulheres participando do Mulheres pelo Novo, por exemplo, do diretório, né? Do diretório municipal, estadual. Então venham participar, é possível, né? O Novo é um ambiente, tem um ambiente saudável para as mulheres participarem.
às vezes, os nossos maiores entraves é a gente mesmo, ou tá aqui na nossa cabeça, né? Quando a gente falou no início da minha conquista, de ser a vereadora mais votada, né? Esses dias alguém falou, né? Aquela história de, ela não sabia que era possível, foi lá e fez. Então, é isso, é a gente acreditar que dá para fazer, que a gente pode ocupar os espaços. É importante a gente estar lá para tomar as decisões que vão afetar as nossas vidas, né? Falo, tem temas mais importantes e que afetam diretamente a vida das mulheres do que a educação, a saúde. Nossa. Então, quando a gente vai tomar as decisões das políticas públicas da nossa cidade sobre educação, por exemplo, que é a educação dos nossos filhos, a gente tem que estar participando da discussão, tem que estar dando a nossa opinião e decidindo se aquilo é bom ou não para a nossa cidade. Então, tem espaço. Venham, participem, se filiem ao Novo. Acompanhem o nosso trabalho lá nas redes sociais. O meu Instagram é indiarabarbosa.novo. Também tem o nosso WhatsApp lá. E a gente fica super à disposição. Indiara, muito obrigada, viu, por ter vindo conversar com a gente. Esperamos receber você outras vezes de novo aqui no podcast, que ainda tinha muitas coisas pra gente explorar, né? Mas foi ótimo conversar com você. Muito boa sorte ano que vem e seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês também, de trazer a mulherada para participar. Com certeza. Obrigada, gente, e acompanhe os próximos episódios. Não perca o próximo. Tchau!